Graças, Pai, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo de estudo da carta aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos tratar do capítulo 4, verso 9 a 12. Já deixa aí sua curtida. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, não deixe de ir lá e assistir também, para que você possa entender na íntegra o que Paulo quer dizer aos irmãos de Tessalônica. Vamos lá, capítulo 4, verso 9 ao 12. Vai dizer assim: quando há amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Aqui Paulo ele vai tratar a respeito do amor fraternal. E o amor fraternal é uma obrigação de todos nós cristãos. Paulo vai dizer que sobre esse assunto ele não precisa mais escrever aos irmãos. Porque já era uma ordenança do Velho Testamento, a qual nós devemos amar aos irmãos. Em Levítico, capítulo 19, verso 34, diz assim: tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A palavra do Senhor, ela já me orienta a este amor. E Paulo está dizendo assim: olha, quanto a esse assunto a respeito do amor, eu não tenho mais o que falar para vocês, porque Deus já disse. Então, essa ordenança sobre amar e tratar aqueles de fora com um amor fraternal, como irmãos, essa é uma obrigação de todos os cristãos. Não tem como nós falarmos que amamos a Deus, mas nós não amarmos os nossos irmãos. Essa é uma ordenança de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí, você tem amado o teu irmão? Sabemos que é uma obrigação difícil, mas é um dever nosso cumprir por obediência, amar aqueles nossos irmãos e amar até aqueles também que têm nos ofendido e têm feito algo contrário a nós. Isso é uma ordenança de Deus e nós precisamos cumprir como princípio dentro da palavra de Deus e uma obrigação para nós cristãos. Outro assunto que vai ser tratado nessa carta que Paulo vai escrever aos irmãos de Tessalônica é a respeito deles progredirem mais ainda nesse amor, crescerem em amor. Ele sabe, como nós sabemos, que devemos amar, mas nesse assunto que o nosso amor possa aumentar. Muitas das vezes o amor ele tem diminuído, ele tem acabado, nós temos amado cada vez menos. Mas não é isso que Paulo está orientando para aquela igreja. O que Paulo está orientando para aquela igreja é que eles possam continuar progredindo, avançando no amor ao próximo. E é esse o desejo de Deus para o nosso coração. Que nós possamos cada dia mais amar mais os nossos irmãos, perdoando, sendo paciente, suportando uns aos outros para vivermos de fato a vida que Deus deseja para nós, que nós possamos viver. Outro ponto muito interessante que Paulo vai tratar nessa carta é a respeito deles cuidarem daquilo a qual eles tanto oraram, tanto pediram e eles possuem. Quantas pessoas você já viu, e talvez você também seja o tipo de pessoa, que ora por algo e depois que Deus entrega, nós não zelamos mais por aquilo? Talvez seja o teu casamento, ou talvez seja a tua área financeira, um trabalho que tanto você orou e pediu, uma faculdade que tanto você desejou, e agora que você tem nas tuas mãos, muitas das vezes nós não cuidamos daquilo que Deus nos entregou, não cuidamos do nosso casamento, não cuidamos dos nossos filhos, não cuidamos do nosso ministério. Na faculdade, nós oramos pedindo para que pudesse ingressar. E agora, nem estudar para tirar uma nota boa, para ser aprovado, talvez você tenha feito isso. Não é assim que a palavra do Senhor nos orienta. E aqui Paulo vai orientar aqueles irmãos para que eles possam cuidar bem daquilo que Deus entregou.
Seja sincero, aquele carro que você comprou, que você tanto orou pedindo e agora você deixa de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós somos mestres em fazer isso. Pedir algo e não cuidar daquilo que Deus nos entregou. Mas a ordenança que Paulo traz para aquela igreja é para que eles possam cuidar, manter aquilo que Deus entregou na vida deles. E aí, está disposto a cuidar daquilo que Deus entregou na tua vida? Se sim, comente aí e fale: eu estou disposto a cuidar daquilo que Deus me entregou. Que você possa ser sincero e cuidar da família que Deus te deu. Cuidar dos filhos que Deus te entregou. Cuidar do trabalho que Deus te deu. Cuide com zelo. Não seja daqueles que no meio do caminho começam a murmurar ou a reclamar. Pensa, foi algo que você orou ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus, quanto mais você é grato a Deus, Ele vai te honrar aonde você está. Mas não seja daqueles que murmurem. Não seja daqueles que começam a reclamar por algo que você mesmo orou e pediu ao Senhor. E outro ponto que Paulo vai tratar a respeito daquela igreja é que vocês trabalhem com as suas próprias mãos como ordenamos. Ou seja, o evangelho, ele não veio chamar você para você ser preguiçoso ou para ser alguém que vive às custas dos outros. Muito pelo contrário. O evangelho, ele nos convida a viver uma vida santa, a uma vida dedicada e uma vida de trabalho, aonde nós possamos trabalhar com as nossas próprias mãos. Por que trabalhar? Para que nós possamos ter o que comer, para que não sejamos negligenciados ou apontados por alguém, como aqueles que apenas dependem dos outros para sobreviver, talvez do governo por um auxílio, talvez de outras pessoas, com uma cesta básica, com um mantimento, com algo para você ali manter a tua casa. Tá certo que às vezes pode haver uma necessidade, mas não é isso que a palavra do Senhor nos orienta. A palavra do Senhor, ela nos orienta a trabalharmos com as nossas próprias mãos. Tem trabalho, mas a questão é que às vezes as pessoas não procuram, ou às vezes as pessoas querem viver na dependência dos outros. Deus nos chamou para que nós possamos trabalhar com as nossas próprias mãos. Afinal, Deus nos criou para isso. Lá em Gênesis vai falar que Deus, quando criou Adão e Eva, ele deu um trabalho para eles, para que eles pudessem cuidar, cultivar, dominar sobre as coisas que estavam existindo ali, a qual Deus criou para o homem. Tudo isso foi criado por Deus para nós. E nós temos o papel de cultivar, nós temos o papel de manter. Isso é o trabalho. Então, Paulo está orientando aquela igreja que eles possam cuidar daquilo que é deles e trabalhar com as próprias mãos. Por quê? Ele vai responder no verso 12: para que vocês vivam com dignidade à vista do de fora e não venham a precisar de nada. 2 pontos muito interessantes para nós. Primeiro, viver com dignidade à vista de fora. Pensa comigo, como que nós vamos chamar alguém para viver um evangelho a qual você não consegue nem se manter, nem se sustentar? Talvez eles vão questionar: que Deus é esse que você serve, que deixa você passar fome? Que Deus é esse que você serve, que por sua vida nunca prospera, nunca é abençoada? E às vezes não é nem Deus que não te abençoe, é nós que muitas das vezes não buscamos o melhor para nós. Não buscamos trabalho, não buscamos melhorar financeiramente, não buscamos estudar para que possamos continuar progredindo. E a palavra que fala para nós trabalharmos, para que nós possamos viver com dignidade à vista dos outros. As pessoas olharem para nós e ver que há um Deus que cuida de nós, que há uma prosperidade, uma bênção sobre as nossas vidas e que nós não somos aqueles que vivemos à custa dos outros. Afinal, é muito chato quando alguém vai viver nas nossas custas. Eu sei que você acha isso também. Então, que nós possamos cuidar do que é nosso, mantendo, trabalhando para que possamos adquirir mais e não tenhamos o que nos envergonhar. E outro ponto que Paulo coloca é que não venham a precisar de nada. Ou seja, trabalhando para que nós possamos conquistar um carro para levar a nossa família para a igreja, ou para ser uma locomoção para o nosso trabalho, ou para ter um passeio familiar.
ter uma casa a qual possamos receber pessoas e até fazer a nossa célula, e também um teto para cuidar da nossa família, ter condições de comprar o mantimento e aquilo que nossos filhos desejam ou a nossa esposa desejam. Isso é uma ordenança de Deus e nós precisamos aprender que o Evangelho não nos chamou para sermos à toa. O Evangelho não nos chama um convite para que nós possamos ser preguiçosos. Muito pelo contrário, o Evangelho nos chama para viver uma vida santidade e uma vida que glorifique a Deus. E glorificar a Deus é nós trabalharmos com as nossas próprias mãos, cultivarmos aquilo que Deus nos entregou, para que não tenhamos como nos envergonhar e também não venha nos faltar nada. Bata, a porta é Deus que abre, mas para que Ele possa abrir, nós precisamos bater. Batemos nela como? Procurando um emprego, talvez um emprego melhor, ou então estudando para que nós possamos ser promovidos naquilo que tanto queremos e tanto desejamos. Nós precisamos viver uma vida de atitude. E Paulo orienta aquela igreja a viver dessa forma. Uma vida que glorifique a Deus. Uma vida de amor ao próximo. E também uma vida onde você cultiva aquilo que você tem. E também trabalhe para que você possa alcançar mais. Ao ponto de não ser vergonha para ninguém que está ao redor olhando. E nem precisar de algo quando a tua família necessita. Que você possa ser abençoado por essa palavra. E se você gostou dela, curte aí. Se há alguma coisa aí que chamou a tua atenção, também não deixe de comentar e compartilhar com aquele irmão que precisa dessa palavra. Talvez seja um parente, um amigo, que precisa receber essa palavra e esse entendimento a respeito de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 ao 12. Que Deus abençoe a tua vida e não deixe de ver também e assistir os outros vídeos nossos a respeito dessa carta, para que você possa ter um entendimento completo daquilo que Paulo orientou a essa igreja. Que Deus abençoe.